Um bom dia a todos. Eu fiquei aí com uma tarefa complicada, embora o meu objetivo não era responder isso que ele colocou, não, pelo menos em 20 minutos, né? Mas falar um pouquinho sobre espiritismo como o completo antagonismo ao materialismo. Esse é o tema que em 20 minutos eu quero abordar com você. Deixa eu olhar o relógio para não passar da hora. Veja, quando a gente vai discutir espiritismo com respeito ao materialismo, é importante a gente ter as definições muito claras. O que é esse materialismo, o que é esse espiritismo, pelo menos na sua tese central, a tese mais importante, que vai mostrar o quanto esses dois pontos de vista são absolutamente excludentes. Então, nós temos o materialismo. A tese central do materialismo é que tudo é matéria ou produto da matéria. Isso significa o quê? Não existe nenhuma realidade espiritual autônoma. Os fenômenos intelectuais, mentais ou morais são propriedades do corpo físico. Essa é a tese central do materialismo. Pensamento, memória, sentimento, desejo, vontade, emoções, todo o mundo mental para o materialismo é apenas uma propriedade da matéria. Então, essa é a tese central do materialismo. Então, você pensa porque o cérebro produz certas reações, e essas reações, na sua estrutura cerebral, produzem pensamento. Então, o pensamento nada mais é do que um efeito de certas estruturas materiais, é um produto da matéria. Essa é a tese central. Daí o materialismo, por exemplo, explicar, segundo o seu ponto de vista, por que é possível, mexendo no cérebro, mudar os fenômenos mentais. Então, você pode tirar um pedacinho do cérebro e a memória do sujeito desaparece. Ele perde, por exemplo, algum tipo de memória. Ele perde, por exemplo, uma capacidade de falar uma língua estrangeira, se ele falasse essa língua. Ou seja, como todo fenômeno mental é um produto da matéria, mexeu na causa, mexe no efeito. Então, raciocínio simples. E eles acham que confirma essa tese quando eles vão examinar o cérebro humano. Mexe lá no cérebro e os fenômenos mentais mudam. Claro que essa proposta enfrenta as dificuldades. Por exemplo, quando o sujeito sofre algum tipo de acidente em que ele perde parte da massa encefálica, e aí ele perde a memória ou aquela faculdade e depois ela volta. Bom, como é que ela volta? É um negócio complicado. Quer dizer, como é que ela voltou se ela tinha desaparecido? É um problema que o paradigma materialista terá que enfrentar. Como explicar que aquela memória perdida voltou, uma vez que parte do cérebro desapareceu, foi cortado, foi eliminado num acidente qualquer. Mas, para eles acham, eles vão encontrar uma maneira de tentar explicar isso de alguma maneira. Mas o importante nessa tese é levar essa tese a sério. Todo fenômeno mental é consequência da matéria para o materialista. Você usa, inclusive, a metáfora do computador. Por exemplo, a memória de um computador, se você destrói a memória, se você pega o seu pendrive, passa um ímã nesse pendrive, se você altera a estrutura interna da matéria do computador, o computador perdeu aqueles registros. Então, é algo parecido. É como se no cérebro ocorressem as reações que produzem pensamento. Então, isso é o materialismo, uma tese fundamental do materialismo. Bom, a tese fundamental do espiritismo e também de muitas doutrinas espiritualistas, não apenas o espiritismo, é que a alma não é matéria nem produto da matéria. Então, ele propõe a existência de uma outra coisa chamada alma, que não é matéria nem produto da matéria. Você vai perguntar o que é? Não sabemos. Não sabemos. E já nós vamos entender por que não sabemos. Existe uma realidade espiritual autônoma e que sobrevive à morte do corpo. Então, essa alma é autônoma, não depende do corpo. O corpo morre e ela continua existindo. E é essa alma a causadora dos fenômenos mentais. Então, os fenômenos intelectuais, mentais ou morais são propriedades da alma. Essa é a tese
fundamental do espiritismo e também de muitas doutrinas espiritualistas. Então, memória, pensamento, desejo, sentimento, virtude, vício, aprendizagem de ciência, de filosofia, que são pensamentos, são produtos exclusivos da alma e estão na alma, não no corpo. Então, essa tese, se levada a sério, você vai ter as consequências importantes. Como Kardec vai, nesse item 89A de O Livro dos Espíritos, deixar essa tese clara. O pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Não há pensamento fora da alma. A gente diz metaforicamente que nós estamos transmitindo o pensamento para a pessoa, isso é uma metáfora. O pensamento é um atributo da alma, só ocorre na alma, não ocorre em outro lugar, é a alma quem pensa. Então é uma propriedade da alma. Muito parecido, para dar um exemplo, vocês já viram a dureza em algum lugar? Não, vocês viram objetos duros. Então vocês estão sentados aí numa cadeira, pisando num solo duro, mas já encontraram a dureza em algum lugar? A dureza, não a dureza de ficar sem dinheiro, gente, não é isso não. A propriedade de ser dura é uma propriedade inerente aos corpos, ela só existe nos corpos. Já encontraram a vermelhidão por aí na esquina? Você encontra objetos vermelhos, não há vermelhidão, não tem vermelhidão. Algo parecido, um atributo essencial da alma só está na alma, não tem pensamento fora da alma. Você não vai encontrar com o pensamento na esquina. Você pode encontrar com os efeitos da alma sobre os fluidos por meio do pensamento. Mas não o pensamento em si você não acha fora da alma. Essa é uma tese importantíssima. Veja que Kardec e os espíritos usam a palavra correta, alma, não espírito. Isso é algo muito importante que Kardec vai observar. Usa-se alma. Por quê? Porque espírito, com E maiúscula, é alma mais perispírito. É uma substância pensante, mais um elemento semimaterial chamado perispírito. Mas perispírito é matéria, não é alma. O pensamento, o sentimento, o desejo, memória está na alma, não está na matéria, não está no perispírito. Isso, portanto, tem uma diferença muito importante de concepção. Tudo que é mental é atributo da alma para o espiritismo, é atributo da matéria para o materialismo. Bom, isso nos leva a algo muito importante, que Kardec vai deixar claro em vários textos. Eu peguei um aqui do item 257 do Livro dos Espíritos. O perispírito é o laço que a matéria do corpo une o espírito. É tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. Aqui Kardec deixando claro que o perispírito é matéria. Ele tem propriedades da matéria, mas ele não tem nada de intelectual. Toda a vida mental é exclusiva da alma. Isso é muito importante porque é isso que produz, que leva a Lamennais a usar uma frase que vai ser muito importante para a gente entender as consequências dessa diferença. Ele diz assim, ó, o perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por esse lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Por quê? Porque toda a matéria, perispírito ou corpo físico, sofre de algo que na filosofia se chama corrupção. Não tem nada a ver com corrupção política, pelo amor de Deus. A palavra é a mesma. A matéria é corruptível. Ela muda, ela sofre transformação. Nada material deixa de degradar, de mudar de natureza ao longo do tempo. É por isso que a gente pode fazer o exame de tempo
de algum objeto material. Você pega lá, acha uma estátua antiga enterrada e você faz datação do carbono para saber quando ela foi produzida. Por quê? Porque você analisa como ela se degradou com o tempo, como é que ela foi perdendo elementos materiais, se alterando, e aí você calcula o tempo de vida dela. Toda matéria é corruptível. O perispírito, por ser matéria, ele muda ao infinito. Ele muda de natureza, ele vai se transformando, mudando, como qualquer matéria. A alma não muda de natureza. Isso é algo que em filosofia e para a ciência de hoje nós não conseguimos entender. Porque toda a experiência que nós temos é com alguma coisa que muda de natureza. Você não tem nenhuma experiência perceptiva com algo que seja imutável na sua natureza. Como eu costumo dizer para aqueles que me acompanham, vocês conhecem um super-homem sem criptonita? É isso. O super-homem com criptonita é matéria. A criptonita faz ele se destruir. Imagina um ser indestrutível. Mais que isso, sua natureza não muda jamais. Só muda a sua natureza moral. Sua natureza física é imutável. Não sabemos o que é alma. Por isso essa observação do Espírito Amené. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Nós não temos como explicar o que é a alma, porque toda a explicação nós usaríamos analogia com a matéria. E não tem analogia, ela não muda de natureza, ela é indestrutível, ela não se degrada com o tempo. Isso tem, no entanto, uma implicação moral, que é o que nos interessa para a gente finalizar, muito importante, que é essa implicação moral aqui, dada pelo famoso princípio, que é um dos princípios espíritas muito importante, que a gente tem deixado de trabalhar com ele, que é o princípio que Kardec vai chamar na Revista Espírita, princípio da não retrogradação da alma. Diz assim: pode os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ele não esquece o que aprendeu. Então, se você estudou matemática, já que você falava tanto da matemática, não gostei muito quando você falou da matemática como ciência egoísta, não, mas entendi o que você quis dizer, porque eu sou matemático, né? Mas tudo bem. Mas você aprendeu matemática numa existência. Esse conhecimento de matemática está na alma, jamais você poderá perder. Jamais. Você aprendeu uma língua, você conquistou um vício, uma virtude, são características morais que estão na alma. Você vai ou transformar esse vício em virtude, mas você não vai perdê-lo, porque a alma fez alguma mudança na sua natureza para você perder. Então, quando a alma é indestrutível, você entende por que não adianta você dar passe numa pessoa para curar a inveja dela. Se a inveja tivesse no perispírito, você podia dar um remédio, dar um passe. Sendo o perispírito matéria, você podia mudar a composição do perispírito, mudando a inveja, mudando o ciúme. Que é a discussão que Kardec vai fazer na Revista Espírita com dois grupos de opositores no século XIX. Por incrível que pareça, Kardec não teve apenas opositores materialistas, mas teve dois grupos de opositores espiritualistas, muito conhecidos à época, e conhecidos até hoje, que alguns dos membros dessas correntes foram muito opositores a Kardec, foram magnetizadores e homeopatas. Não foram todos magnetizadores, nem todos homeopatas. Tinham vários magnetizadores e homeopatas que adotavam a tese da obra de Kardec, mas teve alguns que não. E tem debate na Revista Espírita em que o debate vai se dar dessa maneira. Para alguns homeopatas se podia curar vícios morais com remédio homeopático. Você podia curar tristeza, raiva, inveja, ciúme, dando remédio. E Kardec vai dizer, é impossível. O remédio só atua na matéria. Esses vícios morais estão na alma. Não é possível tratar isso.
E Kardec vai ter 2 artigos com alguns desses homeopatas discutindo isso, mostrando a tese de que fenômenos mentais são exclusivamente da alma e só podem ser tratados via alma, não via matéria. Essa tese tem toda a ligação com o princípio da não retrogradação da alma, que se esses caras tivessem pensado, eles iam perceber que eles estavam violando esse princípio. Porque se eu tenho um remédio que é capaz de curar a inveja, eu tenho um equivalente que é capaz de produzir inveja. Então eu poderia pegar um espírito bom da escala espírita, que não tem mais inveja, aplicar o remédio dele, ele regride na escala espírita, ele vira invejoso. Por outro lado, eu teria uma outra consequência. A própria moralidade perderia o sentido. Por quê? Você, para curar alguém, basta dar remédio ou passe nele. Que coisa fácil, né? A pessoa quer se livrar dos vícios morais, toma remédio, toma passe, vira espírito bom, e daqui a pouco vai virar puro, só tomando remédio e passe. Então, essa tese da não retrogradação da alma é fundamental. Se você colocar no perispírito ou no corpo propriedades mentais, você viola o princípio da não retrogradação da alma. E você acaba com a própria ética. Porque, como materialistas acreditam, você pode fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa má, perversa, e ela deixaria de ser má. Olha que coisa boa. Bastou uma cirurgia para ela resolver o seu problema moral. Ou, para aqueles que botam memória, pensamento, sentimentos no perispírito, valeria a mesma coisa. Dá um passe, dá um remédio homeopático e você resolveria o problema do progresso intelecto-moral da criatura. Então veja que essa tese espírita, ela tem consequências muito graves para as nossas reflexões. Muitos espiritualistas do século XIX e alguns espíritas colocaram no perispírito memória, sentimentos morais, e tem que enfrentar o problema colocado por Kardec, porque se está no perispírito, eu poderia resolver com remédio, eu poderia resolver com ação material, com passe, com ação fluídica. Kardec foi muito lúcido. Nada disso está no perispírito nem no corpo. É exclusivo da alma pensante. Por isso dá mais trabalho. Você vai resolver um problema de inveja, de ciúme, ou um conhecimento, você quer aprender física, matemática, psicologia, qualquer ciência, não adianta remédio, não adianta passe, não adianta nenhum tipo de ação no perispírito. Você vai ter que sentar, como vocês estão fazendo pacientemente, nos aguentando aqui, você vai ter que sentar, parar para pensar, se esforçar, aprender, porque conquista da alma, não é conquista da matéria. Eu diria que esta tese espírita é fundamental para nos diferenciar do materialismo. Então não adianta remédio, não adianta passe para elementos morais. E por outro lado, você vai entender exatamente esse princípio da não retrogradação. Por que o espírito não pode regredir? Porque tudo que ele aprendeu está na alma. Como é que você vai tirar isso da alma se a alma é indestrutível, ela não muda de natureza? Você não pode chegar lá e fazer qualquer coisa para atrapalhar a estrutura da alma. Não pode, ela não tem organismo, estrutura que pudesse ser danificada. Se ela pudesse ser danificada, você podia retirar da alma aqueles elementos que deram a causa daquela ciência, daquele vício ou daquela virtude. Então, como a alma é imutável, ela não muda de natureza física, e isso garante que tudo que ela aprende fica nela, é indestrutível. Ela não pode ser destruída, tanto naquele conhecimento intelectual, na sua memória. Isso explicaria, por exemplo, facilmente por que um sujeito perde metade do cérebro, fica sem determinadas funções durante uns anos e depois, em alguns casos, recupera. Porque as funções estavam na alma, que de alguma maneira conseguiu vazar para aquele cérebro e ensinar aquele cérebro aquilo que estava na alma. Kardec faz experiências com jovens com alto nível de deficiência mental. Ele evoca um jovem
de mais ou menos uns 17, 18 anos, que era tão deficiente mentalmente que ele mal reconhecia os próprios pais, só conseguia alimentar-se. E Kardec o evoca, encarnado ainda, por meio de um médium. E é curioso você ver por meio de um médium, ele demonstrar toda a inteligência e até contar por que estava naquele corpo. Falando do seu passado, das suas vidas anteriores, ou seja, toda a sua memória de espírito está com ele. Não perdeu, não tem nada a ver com o cérebro. Por isso a metáfora do instrumento musical é usada por Kardec para os espíritos. Se você pega um músico maravilhoso, que domina a música, e coloca ele para tocar um piano cheio de defeitos, com teclas estragadas, desafinados, com cordas desequilibradas, esse cara não vai conseguir tocar o piano adequadamente. Não é que ele não sabe música, o instrumento está impedindo a sua manifestação. O corpo apenas impede a manifestação do espírito. Não é no corpo que os registros morais e intelectuais estão presentes. É isso que eu queria deixar para a gente refletir, essa diferença fundamental entre o espiritismo e o materialismo. Muito obrigado, tenha um bom dia, e uma pena que não respondi à questão que foi proposta.